Nossos comissários de bordo nos fizeram fechar as persianas. Eles insistem que é obrigatório. Eles estão em pânico e falando sobre alguma turbulência iminente. Comecei meu voo há cerca de 9 horas. Saí de Nova York para Singapura, o que me faria voar por cerca de 19 horas, certificando-me de levar pílulas para dormir e chicletes para aliviar minha terrível dor de ouvido e mandíbula. Meus seios nasais sempre ficam irritados quando a pressão muda, e eu temia esse voo, principalmente porque tinha que fazê-lo sozinho para alguma conferência. Ouvi atentamente as instruções que a tripulação nos deu, gestos para máscaras de oxigênio, saídas de emergência, primeiros socorros e assim por diante. Mencionaram o Wi-Fi, o cardápio de comida, etc. A atendente mais próxima era uma garota com pão apertado e batom rosa chiclete. Ela tinha uma expressão excessivamente sóbria e estampada, e, embora seus lábios estivessem esticados em um sorriso, seus olhos não estavam. Depois da parte habitual, seguiram-se algumas outras especificações. Senhoras e senhores, tenham em mente que voaremos muito alto e a mudança de pressão poderá afetá-los. Caso você esteja se sentindo extremamente doente e tenha dores de cabeça muito graves, não hesite em notificar a tripulação. Poderemos experimentar turbulência quando chegarmos a um determinado ponto. Caso ocorra um momento crítico, ouça as instruções da tripulação e do capitão e siga-as precisamente. Eu realmente não me importava com o que eles tinham a dizer. Duvidei que a tripulação ajudasse na minha dor penetrante nos seios nasais. No momento em que decolamos, engoli os comprimidos para dormir e cochilei. Eu estava com uma música e uma máscara de dormir, então fiquei completamente isolado do resto do avião. Lembro-me de alguns sonhos que pareciam entupir minha cabeça do jeito que os sonhos febris fazem, de formas retorcidas e convulsivas, maiores do que eu queria, esticando e ocupando espaço, forçando minha mente. Lembro-me da sensação de estar preso por formas tão pesadas quanto chumbo, da sensação de calor e coceira. Essa obscuridade sombria e irritante logo foi completamente devastada por uma dor aguda e explosiva que reverberava diretamente pelo meu maxilar. A dor atravessou minha magia de pílulas para dormir e me assustou, com os olhos arregalados e confuso diante da escuridão que na verdade era minha máscara de dormir, suando e enjoado. Finalmente arranquei-o, mas não consegui concentrar os olhos em nada, pois a dor continuava explodindo como fogos de artifício na mandíbula, entre os olhos e bem entre a garganta e o canal auditivo. Não se parecia com nada que eu já tivesse sentido antes. Eu não conseguia nem chorar nem falar. Eu estava muito perplexo, muito abalado. Suportei as horas ou minutos seguintes, rezando para que isso acabasse. Martelos estavam atingindo minhas órbitas oculares e minhas têmporas e chaves de fenda estavam sendo enfiadas em minhas gengivas e narinas. Senti meu estômago subir até a garganta. De repente, um terrível aperto e convulsões tomaram conta do meu pescoço e peito. Minha agonia terminou tão abruptamente que eu ainda conseguia sentir as marcas que a dor deixou, como o momento em que você olha diretamente para o sol e então pontos luminosos atormentam sua visão por alguns minutos. Fiquei ali em choque, processando e amaldiçoando minha sensibilidade estúpida. Olhando para os outros passageiros nos assentos, pude avistar alguns rostos pálidos e completamente abalados que me disseram que haviam sentido a mesma dor. Eu estava exausto e só queria sair desta jaula de aço. O assento à minha frente estava muito perto do meu rosto, o topo muito baixo, quase batendo na minha cabeça, e a janela do avião muito perto. Minhas pernas estavam rígidas e minhas costas doíam. Verifiquei meu relógio. 7 horas depois. Pelo amor de Deus. É isso. Vou ao banheiro. Bati nos 2 caras sentados ao meu lado e pedi que se levantassem. Ambos gemeram e se afastaram. Cheguei cambaleando ao banheiro, tomado pela tontura. Vou vomitar no vaso sanitário. Mutar. Estou derrotado. Abri a porta do banheiro do avião, mas, quando entrei, não consegui descobrir como trancá-la. Ai, como eu disse, eu estava vomitando, então não me importei que alguém passasse por cima de mim. Despejei meu estômago e passei mais 15 minutos apenas espirrando água no rosto. De qualquer forma, estou mencionando esse detalhe porque presumo que os comissários de bordo não sabiam que o banheiro estava ocupado, pois parecia destrancado e ninguém saía há algum tempo. Caso contrário, eles não teriam me deixado ouvir a seguinte conversa. Devemos fazer isso agora. Não tenho certeza. Eu nem deveria pegar esse maldito voo. Acalme-se. Se eles entrarem em pânico, só será pior. Precisamos ter muito cuidado, Joe. Sim, claro. E se cairmos? Não vamos cair.
Fizemos isso muitas vezes e nada aconteceu. Acalma-te. Eu só acho que deveríamos. Infelizmente, engasguei muito alto e foi realmente inesperado, e eles me ouviram e pararam. Comecei a vomitar um pouco de suco verde. Dei descarga, o que parecia que outro motor do avião estava ali, no banheiro. Foda-se minha vida. Abri a porta e dei-lhes um sorriso estranho enquanto pulava para o meu assento. Os dois atendentes olharam para mim como se eu estivesse em um evento familiar e os encontraram falando mal de mim. Voltei para o meu lugar e queria morrer. Rapidamente me lembrei do meu assento terrivelmente claustrofóbico. Eu só queria voltar a dormir, então engoli um comprimido e coloquei a máscara no rosto. Senhoras e senhores, por favor, fechem imediatamente as persianas. Isto é obrigatório para sua segurança e a segurança dos outros passageiros. No entanto, não consegui me afastar porque senti uma mão sobre mim. Ei, que porra você está fazendo? Por favor, feche a persiana. A comissária de bordo está ficando louca com isso, murmurou o menino ao meu lado, enquanto puxava a sombra para baixo. Todos os comissários de bordo estavam cuidando de sua própria seção de assentos. A garota que cuidava de nós mordia o lábio nervosamente e agarrava o assento com os dedos tensos, os nós dos dedos quase brancos. Ela percebeu que eu estava olhando para ela e me deu um sorriso careta. Nas luzes fracas do avião, a tensão era quase palpável. Ninguém estava falando. Todas as persianas estavam fechadas. Tudo ficou em silêncio. O pequeno tablet na minha cadeira mostrava que estávamos sobrevoando o Atlântico Norte, entrando na zona polar. Oceano aberto. Sem terra. O que exatamente não deveríamos ver? Algum navio militar. Alguma base militar. De repente, senti pressão atrás dos olhos. A sensação de náusea voltou. Senti como se estivesse pendurado de cabeça para baixo. Tentei engolir. Coloquei um chiclete na boca. Faltam mais 11 horas. Foda-me. O avião estava terrivelmente silencioso. Se isso não me assustou, o olhar dos comissários de bordo certamente o fez. Seus olhos disparavam constantemente para cada tom e eles respiravam pesadamente. Eles não agiriam assim para alguma base militar idiota. Eles tinham a mesma aparência dos animais quando estavam desesperados, quando estavam em perigo. Engraçado, gostamos de pensar que não somos animais. No entanto, ficamos com raiva e nervosos quando alguém olha para nós por muito tempo. Mesmo que estejam fazendo isso através de uma parede. Ou um projétil de avião. Senti um nó na garganta. Ei, por que temos que fechar as persianas? Perguntei a uma senhora atrás de mim. Estamos voando sobre uma camada de radiação atmosférica. O brilho pode cegar ou desorientar você temporariamente. Veio a resposta automatizada. E daí? É temporário. Por favor, preste atenção às instruções. Caso contrário, você receberá uma taxa. Existe um potencial real de danos. Isso pareceu calar a senhora. 10 minutos se passaram. Depois mais 10. Tentei tocar alguma música, mas não consegui cochilar e agora senti como se meu crânio vibrasse. Talvez tenha acontecido. O meu peito também. Depois de uma hora de silêncio desconfortável, tive certeza da baixa vibração no peito e na cabeça. De alguma forma, parecia familiar, uma frequência tão baixa, mas tão conhecida por mim. Eu não tinha ideia do que pensar. A frequência aumentou e então todos puderam ouvi-la. Todos podiam sentir o avião inteiro vibrar. Era um tipo diferente de turbulência. Que porra foi essa? Eu realmente não consegui colocá-lo, mas parecia muito, muito familiar. E muito deslocado. Uma jovem levantou-se repentinamente e virou-se para os atendentes. O olhar de reconhecimento em seus olhos acendeu algo dentro de mim. Quando ela falava, sua voz tinha uma certa secura. O que é isso? Diga-me agora mesmo. O vento está muito forte por aqui. A radiação. Não me engane. Não me tretas, porra. Isto é meu linha de trabalho. Como isso é possível? Como? Aqueles gritos estavam lá fora. Não, não podiam ser. Não poderia ser. A mulher mergulhou para abrir a persiana, mas a comissária de bordo mais próxima a agarrou e a arrancou do assento com uma força que devia ser ilegal. Ele então a imobilizou. Que porra você está fazendo? O que estás a fazer? Eu vou processar você. Esses sons não eram humanos. Nenhum humano poderia emanar esses sons. E como eles poderiam ser humanos? Você está voando milhares de metros no céu. Solte-me. Preciso olhar para fora. Não me importo se ficar temporariamente cego. Os atendentes não vacilaram.
Eles ficavam olhando para nós, e agora eu tinha mais medo deles do que aconteceria se eu abrisse a persiana da janela. Seguiu-se uma partida de gritos, e então a comissária de bordo se inclinou e sussurrou algo no ouvido da mulher. Ela ficou quieta. Seguiu-se mais meia hora, enquanto todos ficávamos parados, acordados e vigiados, como algumas crianças travessas. As luzes do avião piscaram e depois se apagaram por um breve momento, mas no momento em que se acenderam novamente, um grito irrompeu de uma comissária de bordo, que mergulhou e puxou a persiana da janela. Um velho levantou um pouco. Eu só tinha visto uma fina faixa de luz vazando, permanecendo em seu rosto incolor e frio. O que foi isso? Senhor. Ele se levantou. Seus lábios se moviam, formando palavras sem som. Então os músculos de seu pescoço se contraíram, e sua mandíbula começou a tremer como se algo a estivesse abrindo por dentro. Nunca tinha visto alguém tão pálido, tremendo, com os dentes batendo e os olhos arregalados. Suas pupilas eram quase inexistentes. Que porra foi essa? Como isso pode ser possível? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não. Eu realmente não. Ele repetia, depois congelava, com a boca entreaberta de admiração. Então, ele olhou para nós e murmurou: todos nós vamos morrer aqui. É isso. Senhor, você está sendo escoltado até o final do avião, onde se sentará com. Você poderia me escoltar até o inferno e eu não me importaria. Você não tem autoridade aqui, ele murmurou, seus olhos agora completamente escurecidos e a boca pendurada. Ele saiu do assento, ajoelhou-se no meio e soltou um lamento terrível. Ninguém falou depois disso. Contiveram-no, e agora ele está lá atrás. Pedi para ir ao banheiro e me deram permissão. Ao passar por sua figura, balançando para frente e para trás e sem piscar, consegui inserir furtivamente uma pergunta que se curvava à frequência que encapsulava o plano. Ele respondeu entre os dentes cerrados, e sua resposta me deixou intrigado até chegar ao meu assento. Minha pergunta era: o que você viu? Mais meia hora se passou e olhei para o velho, apenas para vê-lo frio e pálido, com os olhos sempre abertos. Ele foi discretamente puxado para dentro da cabine por um atendente. Todos nós temos medo de falar, mas está claro que não abriremos as persianas. Escrevi isso com as mãos trêmulas, meu peito vibrando e a pressão atrás dos olhos nauseante. Ainda me restam muitas horas de voo sobre o oceano e posso sentir o olhar fixo dos comissários de bordo sobre mim. Sinto que algo está por vir. Sinto algo se aproximando de nós. Tenho medo de experimentar a chamada turbulência que mencionaram, e a resposta do velho ainda me assombra. Essas foram suas últimas palavras, antes que ele nos deixasse e permanecesse sem piscar, palavras ditas com uma lucidez preocupante. Diga-me, você já olhou nos olhos de uma baleia azul?